de investir, não sabe fazer. Como não sabe- Tem. Uma pergunta pode ser idiota até, mas como é que o preço do ouro sobe e desce? O preço mesmo. O que acontece para ele subir e descer? Como todo preço, Cris, é oferta e demanda. Então, você tem uma oferta de ouro no mundo. E é um metal muito escasso, né? Se você for pegar, e isso é um dado do World Gold Council, né? Um conselho mundial de ouro. Todo o ouro que já foi minerado na história da humanidade, ele enche cerca de 3 piscinas olímpicas. E dessas 3 eu tenho uma, então é muito pouco que tem no mundo. Eu tô brincando, você não riu, mas eu tô brincando. Tem uma piscina olímpica. Eu A gente acreditei. não ri, não. Tá? Mas é muito pouco. É muito Depois do pouco primeiro ouro. episódio que a gente fez com vocês, a gente não riu de mais nada, meu querido. Depois, fora da hora a gente te conta. A gente tem um meme baseado numa coisa que você falou. mesmo? Né? Aham. A gente não vai te expor aqui agora. Tá Depois bom, a gente tá te bom. conta. Mas se for juntar todo o ouro, é só isso que tem. Minerado. Só que você tem muito ouro no mundo que não foi minerado ainda porque não vale a pena. No meio da África tem muito ouro, mas você tem que tirar aquele ouro de lá, levar até portos, precisa de estrada, precisa do porto. Então eles veem, pelo preço do ouro hoje, não adianta explorar aquela região. Só que para essa oferta de ouro tem uma demanda. E vamos uma nova mania onde todo mundo quer ter ouro. Ou até porque o pessoal não confia mais no papel moeda. Essa demanda cresce. Sim. Aquela oferta de ouro, ela tá crescendo mais a nível pequeno. Então, se muita gente quer alguma coisa de oferta escassa, o preço daquilo sobe. Se o preço do ouro subir, aí vai valer a pena você começar a ver essas minas de ouro mapeadas, mas não mineradas ainda. Porque por enquanto não vale. Por enquanto não vale. Mas, então, eu perguntei isso porque, assim, a gente fez uma comparação, né? Tipo, o Bitcoin ser o novo ouro e tal. Existe algum problema técnico no fato do Bitcoin não ter lastro? Dele não ser uma coisa que a pessoa... Entende o que eu quero dizer? Entendo seu ponto de vista. Tem o seguinte, né? O que é a ideia de lastro? O que ela traz na sua cabeça, essa ideia? Que se der uma merda, aquilo vira alguma coisa em dinheiro palpável. Exato. Um imóvel, seria uma grana, ideia de troca, não é? É, Por exemplo, quando a moeda tinha lastro em ouro, significava que você podia pegar a moeda, exato. levar em um banco e trocar por ouro. Essa era a ideia do lastro. Lastro embute troca. E se a gente for parar para pensar no Bitcoin, qual seria o lastro dessa moeda hoje? Você tem diferentes teorias para isso. Mas uma delas é até um lastro energético. Porque qual o trabalho que um banco central tem hoje para criar mais moeda, mais real, por exemplo? O que ele tem que fazer? Ele tem que apertar um botão. Sim. Ele apertou um botão, ele pode aumentar pra caramba a oferta monetária. Lá atrás era mais difícil. Quando o dinheiro ainda era totalmente impresso, você tinha que imprimir. Em 1989, a Argentina teve uma inflação de 4 dígitos, que só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda entrou em greve. Então foram heróis aí, digamos assim, né? Sem saber. Hoje em dia, para criar moeda é muito fácil. Agora, para criar Bitcoin, você não aperta um botão e se cria do nada. A criação de Bitcoins é conhecida como mineração também, o processo. Sim. Ela funciona mais ou menos assim. Você tem vários problemas matemáticos complexos no protocolo do Bitcoin. E aí, você tem um concurso mundial, onde mineradores de diferentes partes do mundo tentam resolver esse problema. Na hora que um deles consegue resolver esse problema, ele recebe como recompensa, hoje em dia, 6,25 bitcoins. Então você tem uma criação do Bitcoin estável. Ela não vai aumentar. Na Esses verdade, ela vai mineradores são cair apenas a cada CPUs. período. São apenas máquinas. É poder computacional. Sim. Eu posso ser um minerador que eu tenho aqui muitos computadores, né? Ou dispositivos específicos para isso. Hoje em dia é mais profissional o processo. E aí é quem tem a máquina mais potente ou tem que dar sorte de ser você? Também tem sorte. E, também e tem esse sorte envolvida. 6,25 é porcentagem. Não, são 6,25 unidades de Bitcoin a cada bloco minerado. Então Sim. são 6 satoshis,25, é isso? Que você Não, falou? o Satoshi seria o O 25. centavo, entre aspas, do Bitcoin. São 6 Bitcoins. 6 Bitcoins inteiros, mais 0,5 6 Bitcoin. inteiros? 6 inteiros. A cada 10 minutos. A cada 6 10 minutos. inteiros? Isso. Só que aí que tá o ponto. Caralho! No começo, eram 50. Depois de mais ou menos 4 anos, passaram a ser 25. Depois 12,5. Agora 6,25. Daqui a 2 anos, 3,125. Isso vai diminuindo, quebrando pela metade, até que no final, segundo a previsão atual, lá por 2140, vai acabar. Serão 21 milhões de bitcoins minerados. Sim. Mas nem todos sendo transacionados. Aí voltando para dar o exemplo do ouro. Tá. Imagina que do nada, esse Conselho Mundial de Ouro simplesmente decida que de hoje em diante as minas de ouro só podem minerar metade do que mineravam antes. Então você tinha uma oferta de ouro e de repente aquela oferta ela é quebrada pela metade. Só que a demanda ainda tá igual. O que Sim. acontece com o preço? Ele sobe. Sobe. Com o Bitcoin, isso acontece a cada 4 anos. A oferta diminui, a nova oferta de Bitcoins. E a demanda aumenta. Só que a demanda, em vez de ficar igual, ela não para de aumentar.
Porque depois que você fala de Bitcoin com uma pessoa, vai levar um tempo, mas ela vai querer entender mais sobre aquilo e eventualmente vai comprar. É quase Sim. um esquema de pirâmide. Em termos de novos usuários, a gente pode falar que, pelo raciocínio, sim. Sim. Pelo raciocínio, sim. Né? Mas não tem convite, não tem essas Exato, coisas. Sim. Mas exato. vai crescendo, vai se expandindo cada vez mais. Uma pessoa passando informação para 3, essas 3 passando informação cada um para mais para 3, até que alguém bate no influenciador que fala com 10 mil, e aí o negócio vai se espalhando. E aí vai no podcast, aí conversa, Exato. aí cria um Sim. podcast, aí começa a criar conteúdo sobre. Pois é, e aí você perguntou das altcoins, né, Yas? Isso. E a Cris também. Elas devem subir mais do que o Bitcoin? Nos períodos de bonança, sim. Até porque o pessoal vê o seguinte, eu não sei qual é o preço do Bitcoin hoje, porque muda muito, né? Mas se eu fosse olhar, estaria, sei lá, 250 mil. Deve estar por isso. Pode estar caindo muito ou subindo muito agora, não sei. Estamos ao Mas vivo não aqui. tá, não tá em baixa? Tá, comparado ao ano porque passado, chegou ele tá em baixa. 360, né? 300... Em real chegou a uns 370 mil. Tá 232 mil agora, sendo bem exato. Tá Pronto. caindo 3,44, pra ficar bem atualizado. Só que mesmo isso aqui é um valor muito alto. Sim. O cara olha pra isso e fala, meu Deus, vale 230 mil. Aí ele vê outras 16 mil moedas, sendo que algumas valem centavos. Ele olha pra aquilo e fala, é mais fácil esse negócio de centavo valer R$1 do que esse negócio de 200 mil valer 400 mil. Então ele começa a comprar essas menorzinhas. Sim. E como você tem mais demanda por essas moedas, elas acabam subindo de preço. Mas isso no período bom. No período ruim, acontece o contrário. Sim, Essas moedas, muitas delas não tem nem pé nem cabeça. sim. Lançaram uma moeda chamada Squid há um tempo atrás, por conta da série Round 6, né? Sim. Que fora do Brasil é Squid Game. O negócio subiu, caiu a zero, do nada. Porque não tinha nada por trás. No final era Não até tem um golpe. projeto, Não tem tem um nada. projeto. Então, quando o ciclo se inverte, o Bitcoin cai e essas caem muito mais. E aí, só para dar um exemplo numérico, né? Já falei que eu vi o Bitcoin cair 80%. Tem moeda dessas que cai 90% ou deixa de existir. Aí o pessoal pensa, nossa, mas que é o 90% é só 10% a mais do que a queda do Bitcoin. E não é 10% a mais, é 50% a mais de queda. Porque imagina que você tem R$100 e aquilo cai 80%, você tem 20%. Se você tem R$100 e cai 90%, você tem 10%. Então, de 20 para 10 é uma diferença, né? Na subida de 100%, na queda de 50%. 50, pela metade.